Tá gravando? Então, no Louvre Cast, surpresa com o Rafael, porque os nossos próximos convidados estão atrasados, então nós vamos aproveitar aqui. Rafa, muita gente já te conhece, mas conta um pouco da tua história aí pra gente. A minha história. O pessoal te conhecer mais. Bom, eu tenho 32 anos. Eu tô naquela fase que a gente começa a esquecer a idade, né? Sei Que a gente como não sabe é. exatamente se é 32, 33. Intencional também. Isso, às vezes é bom, né? É bom. Mas eu cresci sabendo que eu faria engenharia civil. O meu pai, ele sempre levava a gente nas obras, assim, final de semana nosso, ele tinha uma obra, um empreendimento residencial que chamava Hayward. E esse empreendimento Hayward, ele se chamava Hayward porque Hayward era o... Todo mundo fica assim, né? Que nome é esse? É um nome muito, muito complicado comercialmente. A gente está no comercial, a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas na época era por causa do nome do irmão dele, que ele colocou. E esse foi um desafio muito grande que meu pai peitou na época, sabe? Porque meu pai era engenheiro da Caixa, ele era fiscal. Os fiscais que hoje a gente às vezes recebe na nossa obra, que a gente adora, ama, odeia, né? Depende de quanto eles liberam de medição. Depende do momento, mas meu pai era um desses. E ele tinha uma vontade muito grande de empreender. E ele tinha uma ligação muito próxima com a habitação social, porque ele veio antes de existir a Caixa, existia um banco que chamava Banco Nacional da Habitação. Ele trabalhou no BNH, e aí depois o BNH virou Caixa, então ele tinha uma ligação muito próxima com esses empreendimentos econômicos, né? E ele, ainda na Caixa, começou a empreender fora. E na época ele juntou lá as economias dele, juntou muitos sócios, tinha vários sócios nesse projeto, aí ele fechou a área e fez esse empreendimento que chama Residencial Hayward. Só que esse empreendimento, na época, não existia financiamento, assim, e foi um empreendimento, uma obra que durou muito. Se vendia direto com a construtora na época, assim, então era plano 100, né, que se falava, assim, então o cliente pagava em 100 parcelas e de certa forma eles tentavam se virar com esse dinheiro. Então essa obra começou e parou várias vezes, todos os sócios foram ficando assim no caminho e meu pai era agarrado com aquilo assim de uma forma que aquilo para ele era uma questão de honra, sabe, assim, de ter que entregar, porque todo mundo que saiu do projeto saiu falando que era grande demais para ele. E aí, como ele era agarrado com esse projeto, aos finais de semana ele pegava a gente ia para lá, assim. Basicamente era isso, a vida dele era aquilo. Então ele nos envolvia nessa obra e aos finais de semana a gente ficava lá brincando, né, nos montes de areia lá e com os caminhões, aí a gente fazia fogueira quando escurecia. E aí eu nunca tive essa dúvida, assim, por isso que eu cresci sabendo que eu seria engenheiro civil. Então nunca tive esse conflito. E aí, sempre, primeiro nessa vertente do econômico, também vim com essa vertente do econômico, até o ano de 2019. Na verdade, assim, né, aconteceram algumas coisas aí. Para quem me conhece mais de próximo sabe que meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 2011. Na época a gente resolveu assumir a empresa e a gente continuou no econômico até o ano de 2019. Que no ano de 2019 foi quando a gente resolveu ir para o médio alto padrão, que é onde que surge, então, até o primeiro empreendimento da parceria, né, nossa com a Lowly, que é o Art House. E de lá para cá, então, a gente vem atuando no médio alto padrão. Mas então, a história de forma muito resumida, né? Mas assim, começou lá com meu pai, sem dúvida, no ramo da incorporação e do desenvolvimento imobiliário. E o que você acha que porque ele é jovem, eu falo que ele é jovem porque ele é jovem igual eu. Porque se eu falar o contrário, eu converso. Exatamente. E você acha que você, por ser jovem, assim, você enfrenta alguns problemas ou resistências de mercado que você que você tem mais, digamos, do que os outros por ser mais velho, mais experiente, mais não sei o que. Como é que você lida com isso? Porque tem muita galera assistindo e que te acompanha que se inspira em fazer também. Só que também é quem está normalmente começando, né? Sim. E o que você sente, que dica que você dá, ou o que você faz para resolver isso? Nossa, então, assim, eu já tive muito isso, porque eu falei aqui agora há pouco, né? A gente perdeu o meu pai em 2011. E lá eu tinha 18. Então, assim, eu tenho 32 agora, obrigado pelo jovem, né, somos jovens, mas lá atrás eu tinha 18. E quando isso aconteceu, eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia civil. Então, ali, de fato, eu enfrentei muito isso. E não que eu enfrentei uma coisa que era injusta, porque, de fato, eu não tinha experiência, assim, eu não tinha expertise, eu não tinha o know-how. Enfim, o nosso negócio ele é muito complexo.
Eu não conheço outro negócio assim que se equipare em complexidade, porque a gente lida desde negociação com terreneiro, negociação com banco, fornecedores, a lida com cliente, o trato com o cliente. E a gente é muito afetado contábil e juridicamente, então pelas leis que do NEI muda e muda tudo. Tá no meio de um processo, né? A gente tem que se preocupar com leis, né, municipais, federais, a gente tem que se preocupar com as regras dos bancos nos financiamentos, a gente tem que se preocupar no trato com o cliente, a gente tem que se preocupar com a obra também, que é outra coisa. Então a gente lida com corretor numa ponta, com cliente em outra, com banco em outra e com mestre de obra. Então exige é uma complexidade muito grande e exige muito conhecimento e muitas competências. E de fato essas competências eu não tinha com 18 anos, assim, né? Hoje a gente ainda está lutando para desenvolver. Então não era de tudo injusto. Mas eu vejo que eu fiz na época uma coisa que eu não faria de novo. Assim, eu acho que fez parte, mas eu via que eu tentava, me pesava muito eu ter que parecer. Porque como caiu uma responsabilidade muito grande, aí eu ficava assim, eu tentava, nossa, aí mudava a roupa, mudava não sei o quê. Não, porque eu tenho que chegar, né, deixar a barba para eu parecer um pouco mais velho, porque as pessoas não podem saber que eu tenho... Isso me pesava muito na época. Eu acho que me tirou grandes oportunidades de aprender. Porque como eu não sabia e achava que eu tinha que parecer saber, eu não perguntava. E eu acho que se eu tivesse perguntado, talvez o processo teria sido mais rápido. Eu podia falar assim, eu não entendi isso, me explica, né? Não sei bem do que você está falando, me explica melhor. E isso tiraria esse peso e eu acho que agilizaria o processo. Então, sem dúvida, assim, uma pessoa que está começando, cara, desvista do que você quer parecer ser, se coloque na posição que você realmente está de aprendiz. Né? De aprendiz para, de fato, o processo ser um processo de aprendizado e que ele aconteça de forma mais rápida. Mas eu acho que isso também está muito ligado aos gestores, né, donos de empresas mais novos que vêm tendo agora, que vêm com uma outra cultura, né? Você pega assim, o pessoal, os dinossauros, cara, até hoje, você chegar e perguntar para ele, me explica, ele vai te explicar, mas ele nunca mais vai, tipo assim, te olhar, porque não tem tempo, não tem paciência, não tem nada. Então isso acho que vem nessa nova geração, né? Eu falo assim pelos meninos, pelo Caio, pelo Sérgio, já é outra... a geração nova, ela já vê que você não entendeu e já diz assim, mas é assim, ó, você faz desse jeito, mas assim, ó, dá pra fazer desse também. Então, isso vem, acho que é uma mudança cultural também. Isso. Quem é incorporador, por ser um negócio muito sério, né, você tem muita gente que é antiga mesmo, que passou muito perrengue. Sim. Então, até, às vezes, dá de entender o cara ser mais fechado, assim, né, mas quem tá vindo mais novo tem sido um pouco mais aberto, né, mais leve, assim, mas o problema é o jovem, moço. O jovem que está começando, ele acha que ele de fato sabe. Né? Talvez é esse ponto também, né? Porque às vezes a gente não sabe o que a gente não sabe. Exatamente. Quando a gente sabe pouco, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Então aí você vai descobrindo que você não está sabendo nada. Exatamente, né? Aquele negócio, sente na mesa onde você é o mais burro, né? Que aí você aprende. Mas eu vou aproveitar agora, eu vou fazer uma pergunta para a Júlia, viu? Porque já que a gente já está aqui... Já que estamos aí, né? Então a Júlia... Eu vou contar aqui uma parte, né? A primeira vez que eu vi a Júlia, conheci a Júlia, foi numa obra era Xangri-Lá. E foi, assim, totalmente aleatório, porque a gente tinha uma obra no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que era um faixão do Minha Casa Minha Vida. Eu estava lá conhecendo a Tec Verde, me encantei muito pela Tec Verde. E a Tec Verde me mandou num canteiro de obra em Xangri-Lá. Então imagina, eu de Goiânia estava lá no Rio Grande do Sul fazendo uma obra em Porto Alegre, me mandaram para Xangri-Lá, e eu caí lá no canteiro e estava a Júlia Demarco. Na época eu acho que você já era formada, né? Já era engenheira residente. A Júlia é engenheira. E quais os desafios então, Júlia? Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, na verdade, porque ela é curiosa, porque você era engenheira. A engenheira mulher, eu sei que ela tem os desafios próprios dela, porque o canteiro de obras é um lugar onde, para você se impor, talvez isso que eu falei não faça sentido, entendeu? Por exemplo, não faz sentido você ficar perguntando demais, porque um mestre de obra às vezes não vai te respeitar, por exemplo, né? Então conta um pouco de como foi essa trajetória de engenheira, residente do canteiro de obras, os desafios ali, até onde aí passou-se o tempo, eu fui conhecer a Júlia aqui, já como imobiliária em Goiânia. Exatamente, nossa. Bom, primeiro que eu sempre quis morar em Goiânia, né? Então, isso ela falou lá, no dia, assim, quando a gente foi lá, eu falei que era de Goiânia, ela já declarou que ela moraria em Goiânia. Não, eu ainda falei na época, eu falei, se fechar a parceria, engenheiro da obra, você eu. Eu sou de Caxias do Sul, né, Rio Grande do Sul, e minha madrinha de Crisma, que era minha vizinha, casou com um goiano. E a festa de casamento foi lá no Rio Grande do Sul.
E aí eu conheci o povo goiano, o povo tudo animado, dançando e tal, e os gaúchos, nada contra, assim, os gaúchos estavam tudo meio morto, frio. Eu falei, não, eu preciso morar onde esse povo mora. Eu tinha 15 anos. Que água é essa que esse povo tá tomando? Exatamente, ela mudou pra cá, me contava como era e tal. Eu falei, não, peraí, lá é meu lugar. Eu tinha 15 anos. Aí eu queria fazer engenharia de petróleo, pra trabalhar embarcada. Aí meu primo falou, não, é muito específica, faz civil que você presta o mesmo concurso. Aí fiz civil pra obra. E de fato, pisei na faculdade pra obra, assim. E aí, minha mãe fala, né, que na minha vida tudo acontece muito rápido. E aí eu fui lá e formei em 4 anos, tipo assim, pedi autorização especial, porque o MEC, o mínimo é 5. Fui lá, fiz em 4 anos, porque eu queria sair do Rio Grande do Sul. Eu só ia sair trabalhando, né? Aí entrei numa obra, eu assumi obra com 21. Eu formei com 21, eu colei grau com 21 anos. E aí assumi a obra um mês depois com 21 como engenheira, não era na Tec Verde, era uma outra obra como engenheira residente. Eu não sei se todo mundo tem dimensão assim disso. Talvez. Que é você ser um engenheiro. É, basicamente, assim, você é dono de uma empresa. Obra é uma empresa. Cada obra é uma empresa, assim, porque ali a maior autoridade é o engenheiro residente. E abaixo de você tem pessoas de todos os níveis de instrução. E que você tem que ter toda a maleabilidade para conduzir. É, assim, eu falo, a parte técnica nem é a pior, né? Assim, a gestão de pessoas, ou ela te deixa lá no céu, ou ela te mata, né? E aí eu assumi com 21, eu cheguei lá, né, tal, e aí era uma obra lá é FIERGS, aqui é FIEG, né? Era do Senai, lá era uma licitação, era obra, acho que era 15 milhões. E aí eu tinha uma fiscal, ela simplesmente, no dia que foram me apresentar para ela chegou, olhou pro meu gerente e falou, Roberto, eu já te falei que eu não quero recém-formado na minha obra. Tipo assim. E eu ali do lado, né? Eu falei, opa, bom, joia, e aí eu faço o que agora, né? Aí, enfim, o Roberto, eles não era a única obra que eles tinham com ela de fiscal, né, do Senai. Enfim, o Roberto bateu no peito e falou, não, pode ficar tranquilo que eu me responsabilizo. Aí ele ficava, tipo, 3 meses sem aparecer na obra, né? Roberto, um abraço, se você estiver vendo. E aí, assim, e eu fiquei sem mestre no início. Tipo assim, de fato, largaram lá, deixa eu ver o que a doida se vira. E aí é o que eu falo muito pro pessoal, né? Eu lembro até hoje, cara, o piso era 7 mil do engenheiro. Me contrataram ganhando 2,5. Cara, eu fui achando bom, né? Eu ia ganhar experiência. Então, assim, no início não é fácil. Nenhuma profissão é fácil. Nada é fácil no início, assim. Nada é fácil até você provar teu valor. Eu tenho certeza que eles só me contrataram porque eu fui a única que aceitei a proposta. Tipo assim. E porque o pessoal da nossa cidade passou por isso. Quando a gente entrou na faculdade, você entrou em 2010, ali, por aí? Eu entrei em 2000. Eu fiz 2011, 12, 13 e 14. Aí eu entrei em 2011. 2011. Quando a gente entrou na faculdade, o mercado imobiliário bombando, construção lá em cima, o pessoal saindo da faculdade ganhando piso salarial. E quando a gente sai... Crise, 2015. R$2.500 para o engenheiro formado. Exatamente. E achando bom ainda, né? E achando bom. Só que aí algumas coisas que hoje eu vejo, né? Por exemplo, o Brasil é muito grande. Então, às vezes a crise tá no lugar que você tá. Hoje ainda a crise, tipo assim, Caxias lá sobe 2 prédios por vez. E engenheiro lá, às vezes, é um pouco ruim. Aqui Goiânia tá bombando. Então você também tem que se dispor a sair, né? Não é assim. E engenheiro muda muito, né? Na profissão de engenheiro, você vai onde tem obra, né? Exatamente. Cara, e aí, bom, aí fui na obra. Eu lembro que depois, até quando eu saí, a Carolina, que era minha fiscal, ficou alguns anos me mandando vaga do Senai lá. Porque, cara, baixei a cabeça e trabalhei. Não tem segredo. Tipo assim, você trabalha, nada resiste ao trabalho. Tipo assim, você trabalha bastante, você acha. E eu sempre gostei de achar a brecha para adiantar as coisas. Então, tipo assim, eu dividi lá, botei 2 empreiteiros, treinheiro, briguei com um que já tinha. Sim, porque o povo tá acostumado a fazer sempre do mesmo jeito, né? E aí, das duas, uma, ou você enfrenta ou você sai. Mas, enfim, eu tive. Lá eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Assim, tipo, a questão do mestre. De fato, eu não sabia a parte técnica toda. Só que você tem que saber lidar com as pessoas, e cada pessoa é única. Então, o jeito que eu lidava com o mestre era diferente do jeito que eu lidava com a técnica. Então, assim, eu fui aprendendo. Eu e o mestre, no início, só faltava se matar lá dentro daquele canteiro. Porque ele nunca tinha trabalhado com engenheiro residente, e eu nunca tinha trabalhado. Tipo assim, eu tinha feito estágio de parede de concreto moldado em loco e tal, só que eu tinha muita liberdade. Então, eu meio que mandava no canteiro. E ali não era assim. Então, assim, eu falo hoje, em qualquer lugar que você tenha um par, é que nem em casamento, né? Se você sai pra comprar uma TV e não fala pra tua mulher, e ela também sai pra comprar uma TV, chega lá e os dois compraram a TV, ninguém comprou o sofá. Tipo assim, então a comunicação, cara, o óbvio ele tem que ser dito. Ele tem que ser dito o tempo todo, porque eu pensava de botar um negócio na obra num lugar, ele pensava em colocar em outro e tava tudo certo, os dois estavam certos, só que o problema é que a obra é uma. E o problema de quando você faz gestão, assim, nós dois, é que o colaborador, ele vê
que o pai e a mãe não estão se conversando. Sim, e aí sim. eles jogam. Então, assim, a gestão de pessoas, né? Aí, hoje, que nem naquela época, era assim, eu não podia mandar. Eu dava a ideia e dizia, o que você acha? Aí dava um dia, ele voltava, o mestre voltava e dizia, tive uma ideia boa, vamos fazer isso aí, que era o que eu tinha dito no dia anterior, entendeu? Só que tinha que vir dele, tranquilo. E aí eu estava fazendo mestrado, ganhei bolsa de mestrado, na época só que eu detestava. Nossa senhora, ficar sentada 4 horas escutando pó do cimento, não sei o que. Eu falo, não, gente, eu tenho uma obra, eu tenho uma coisa de verdade para resolver isso, né? Aí, mandando currículo e tal. E aí apareceu a vaga na Tec Verde, que é do Paraná. Pré-fabricado e tal, mandei a vaga E era disputado, né? Assim, Nossa, porque muita gente se encantou com a Tec Verde, como eu me encantei, né? Pelo fato porque tem toda uma filosofia por trás. Tinha, era assim, é muito comércio pelo porquê, né? O livro do Simon Sinek, era tipo assim, você tá mudando a construção civil do Brasil. Né? E realmente, uma parte dela você até muda, né? É importante falar, às vezes a Júlia fala que só resume a Tec Verde o que é. A Tec Verde, ela foi a primeira empresa a fazer o wood frame no Brasil. As casas, prédios, tudo era pré-fabricado. Então, vinha as paredes para a obra e você montava. E a estrutura é madeira. É igual é feito nos Estados Unidos, só que é feito numa fábrica. Hoje a gente tem a Alea, que é da Tenda, que também faz wood frame. Naquela época, só nós fazíamos. Era da Tec. Né? Porque para a Caixa financiar, você tem que ter o da Tec. Que era caríssimo. Assim. Caríssimo. Não, e cheio de ensaio, cheio de auditoria, né? E aí, hoje virou já NBR, né? Só que isso foi em 2015. Vai fazer 10 anos que eu entrei na Tec Verde. Eu fui a primeira engenheira mulher e fui a primeira engenheira civil, porque os donos eram engenheiros civis, mas cuidavam de outras coisas, assim. Então, e aí mandei currículo e tal, e um dia eu tô em casa, minha kitnetzinha lá em São Leopoldo, 25 metros quadrados, ganhando 2.500, se lascando igual, não sei o quê. Aí, toco o telefone, 041, falei, deve ser golpe, mas vou atender, né? Aí atende, Júlia, aqui é a RH da Tec Verde. Falei, bom, eu tinha mandado, tipo, o currículo uma sexta-noite, assim. Cara, e como tudo acontece muito rápido na minha vida, isso foi na quarta. Não, foi na quinta, lembro até hoje. Eu fui para o Oktoberfest Blumenau, final de semana. Na segunda, o Carlos me ligou. Afinal, o engenheiro toma muita cerveja não, mesmo. Você aprende o que na faculdade? Eu tomar cerveja, eu tomar café. É só isso. E aí foi, na segunda-feira o Carlos me ligou, 2 horas no telefone. Na quinta-feira, eu fui para Curitiba para fazer a entrevista presencial, né? Eles tinham ficado entre eu e um outro candidato e, assim, eu fui por conta. Tipo assim, hoje em dia o pessoal, nossa, quer tudo até pra... Não, meu amigo, simplesmente comprei a passagem e fui. Minha mãe não sabia, porque senão ela não ia... Não ia ela ia ainda rogar praga pra não ser escolhida, né? Mãe, um abraço. E aí, cara, fui pra Curitiba, eles me buscaram no aeroporto e tal, conversei com o pessoal. E aí, na sexta-feira, eles me ligaram que eu tinha sido selecionada pra eu, em 7 dias, me apresentar em Curitiba. Meu amigo. Aí fui pra casa final de semana, meus pais não estavam até hoje. Farriei final de semana já em clima de despedida, assim, né? Meus pais chegaram no domingo, falei, olha, lembra aquela empresa que eu comentei de Curitiba? Aí minha mãe falou, tu não vai morar em Curitiba? Eu falei, não, vou mesmo, eu vou pro Mato Grosso do Sul. Ela falou, o quê, minha filha? Lá tem onça. Cara, pensa, isso era novembro de 2015. A única coisa que existia era o FaceTime com quem tinha iPhone. E no caso lá em casa eu só tinha, então tipo assim, esquece, né? Minha mãe não ia conseguir me ver, não é que nem hoje que eu ligo pra ela de vídeo. Cara, e aí minha prima que trabalhava viajando ficou lá e falou, não, tia, Campo Grande super evoluído, Mato Grosso do Sul e tal, e eu fui pra Dourados. E aí pra ver como... Aí meu pai, e aí minha mãe, você não vai falar nada? Aí ele falou, se você acha que é bom, vai, se der errado, compra passagem, volta e, tipo assim, pra fome você não vai morrer, então você volta a morar aqui com nós e já era. E se der certo, bom, deu certo. E aí eu fui para ganhar 13.500 só. Mas aí eu tinha as despesas pagas, né? Melhorou um pouco. Melhorou já o aluguel da kitnet, que era R$400, eu já não precisava mais pagar. Aí fui, cheguei em Dourados e assim, para ver como são as coisas. Me botaram morar no hotel. O dono do hotel, gaúcho, tio da mulher do meu tio. Tipo assim, né? Acabou que eu fui caindo nos lugares conhecidos. Foi coincidência total. Foi coincidência total. Cara, e aí assim, aí eu fiquei 3 anos na Tec Verde. Foi assim... A gente trabalhava demais. Não, tipo assim, mas porque não tinha nada. Pessoal, hoje quem vê a Tec Verde, bom demais. Naquela época não tinha uma planilha pra você fazer pedido de material, porque tava tudo começando. Então é aquele negócio que eu falo, cara, você pode sentar e ajudar a construir ou você pode achar ruim e pegar e ir embora.
E aí eu fiquei para construir. Nossa, mas paguei no suor, né? Assim, aí eu fiz Dourados, eram 212 casas, o cliente de lá... Nossa, lá o cliente era assim... Bom, quem foi conhece uma indústria, sabe. não foi? Hã? Era uma indústria, não era? A JBS tinha demandado a construtora, e a construtora era de Curitiba e tinha contratado a Tec Verde para entrar com a tecnologia, e ele entrava com a parte civil. Cara, aquele lá, ele era meio tipo assim, e a Tec Verde passou por uns momentos, assim, que o povo me ligava e dizia assim, ó, a medição da obra paga a nossa folha. Tipo assim, já tinha essa responsabilidade. E ele lá era muito criterioso, assim, a ponto de eu falar pra ele, não, beleza, eu ia pra dentro de uma casa, o cara me acabava de chorar de raiva, porque eu não podia xingar ele, porque ele dependia do dinheiro dele, né? Aí, assim, mas aí passou. Só que, assim, ele ajudou muito a gente a crescer na época, sabe? Tipo assim, muita coisa que a gente evoluiu foi graças a ele. E aí, bom, fui indo e virei coordenadora de montagem, e assim, ninguém fazia wood frame no Brasil, então você não tinha referência. Tipo, se você tava fazendo era certo ou errado, quando dava errado, onde que você ia... Não é? Vocês estavam inventando a roda, né? Cara, tava inventando a roda e trocando, dirigindo, tudo ao mesmo tempo, né? Aí virei coordenador de montagem, eu fiquei viajando, eu sei que eu morei em Dourados, Paranavaí, aí fui pra Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, aí vim pra Rio Verde. Aí Pátio Marbella, não era o nome do Pátio Marbella, condomínio Pátio Marbella, exatamente. Mas assim, a gente trabalhava muito, muito, muito mesmo. Aproveitava também, claro, mas trabalhava muito, não tinha hora, assim. Só que era todo mundo tava na mesma sintonia, eu acho que o importante também é isso, a equipe tá na mesma página, assim. Não dá pra você ter um cara trabalhando até às 6 e o outro trabalhando até às 10. Tipo assim, aí alguém tá de mais e alguém tá de menos. Tem que... Então, trabalha os dois até às 8. E aí lá, quem não entrava nesse ritmo, saía automático. Bom, aí foi isso e tal. Aí cansei de trabalhar viajando. Aí cansei desse negócio de inovação de BO. Aí fui sair. Aí falei, não, fica aqui. Falei, detesto frio, moço. Vou ficar em Curitiba fazendo o quê? Aí fui pra Fortaleza, ser sócio de um amigo meu. A gente abriu um escritório lá. Aí a sociedade não deu certo, porque também sócio, assim, né, meu amigo, fantástico. Mas, assim, momentos profissionais diferentes e tal, enfim. Aí fui trabalhar com o Dr. André lá na Casolé, que também é tecnologia inovadora. Eu sempre vou pro inovador. Não tem nada feito. Não, vamos lá, é aqui que eu vou André, pegar. o Felipe, né? O Felipe. Felipe e o Dr. André. E aí a Vega, na figura do Renato, e a Carol Lacerda visitaram minha obra de Rio Verde, quando eu morava lá. E aí a Vega ganhou uma licitação da FHE lá em Fortaleza. E aí a Carol falou pro Renato, o Renato me chamou para ser uma das engenheiras da obra. Eu falei, eu vou, mas eu quero ser transferida para Goiânia, porque eu ainda tinha o sonho de Goiânia. Eu sempre tentei Goiânia. Viu a oportunidade, porque Vega é uma empresa aqui de Goiânia, uma obra lá, entendi. Exatamente. Você já foi negociando. Não, eu fui assim, quando eu fui falar pro Dr. André e pro Felipe, que são pessoas maravilhosas, eu falei, gente, eu adoro isso aqui, eu adoro pré-fabricado, eu adoro tudo. Mas é Goiânia. E quando eu conheci o Dr. André, ele tem as Casolé, tem fábrica e tal. E dá para abrir uma fábrica dele em todo o estado do Brasil. E eu falei para ele, quando você abrir do Centro-Oeste, eu vou para lá. Então ele já sabia disso. E assim, é importante também, né, que nem ele e o Felipe, em momento algum, tentaram segurar nada. Eles entenderam que era melhor para mim. E, tipo assim, deixou ir, sabe? E aí veio a pandemia, eu tava na obra lá, e aí acabou a pandemia. Aí eu vim em outubro de 2020, eu vim transferida pela Vega pra cá pra cuidar da assistência técnica. Tipo assim, aceitou a assistência técnica pra vir pra Goiânia. Cara, olha só o que eu fiz na minha vida. E aí, em 15 dias, eu enfiei minha mudança num caminhão. Quando eu liguei pra minha mãe pra contar, assim, ela não acreditava. Ela falou, não, você conseguiu? Aí eu falei, cara, eu sabia que eu ia conseguir. Eu só não sabia quando. Cara, mas é engraçado, porque de fato era uma coisa que você plantava desde lá de trás, você falava Goiânia. Muito. Eu vinha tirar férias em Goiânia. Então, por isso que pra mim aqui, eu gosto tanto daqui, porque pra mim é como se eu tivesse férias todo dia. Eu sonhei com isso aqui, com calor, com, tipo assim... Aí cheguei em Goiânia, fiquei na Vega... na assistência técnica também, não tinha que organizei, fui para Brasília terminar uma obra para a Vega, e eu já estava 6 anos nesse negócio de obra, né? E aí eu comecei a olhar, falei, não, peraí, o corretor vem aqui, vem de um apartamento, dá o meu salário do mês, e eu aqui todos os outros BOs, né? Eu falei, não, aí também, né? Aí Fortaleza eu conhecia pouca gente, então eu lia muito, e aí foi onde eu li alguns livros que me fizeram olhar para esse lado da escala, né? Aí saí da Vega para ser corretora, e aí uma empresa de reforma, porque quando eu fui falar para minha mãe e para meu pai que eu ia para a corretora, aí meu pai, você não vai largar a tua profissão, né? Tipo assim, porque eu entendo, né? Meu pai só é o que é graças à profissão dele. Então, como é que você vai do nada
pivotar um negócio, assim. Porque isso talvez seja comum nessa geração, tipo, né, essa migração de carreira, mas quem é tradicional lá de trás... Meu pai trabalhou 38 anos na mesma empresa, então, tipo assim... Mas ele sempre muito sábio falou assim, ai, minha filha, de novo, mesma frase que ele falou, outra. Se der certo, vai. Se der errado, você volta. Só que essa vez eu tava longe. Eu falei, não, mas deixa eu falar. Pai, essa vez, se der errado, você vai ter que pagar a passagem e a mudança pra eu voltar. Porque, tipo assim, se der errado, vai dar muito errado. Aí ele falou, não, minha filha, vai lá. E aí abri uma imobiliária com um amigo meu e fiquei com um negócio de reforma. Com as duas ali, pé cá, pé lá e tal. Fiz algumas vendas como corretora. A imobiliária também deu alguma performada, eu lembro até hoje. Eu e o Joãozinho. João, primeira comissão que a imobiliária recebeu, a gente foi no Espetinho, lá em Aparecida, comer do bolinho da Dona Creuza, com o dinheiro da primeira comissão. Ixi, daí... Porque assim, aí, de novo, né, você tem que voltar um pouco padrão, se você quiser, né? Tomava Mistel, dividia o fardinho de Amistel na sexta-feira, esse era o rolê. E aí foi onde vocês vieram me apresentar. Aí o João saiu, foi chamado pela tenda, e vocês vieram me apresentar o Art House, você e o Sérgio. Isso. E aí na apresentação que eu falei Tec Verde, eu contei toda essa história. Eu ainda estava fazendo o exame do coração, que era aquele negócio que você tem que parar de falar do nada, mesmo, né? Era Lembra? mesmo. Você tava com a Nossa, eu tava tipo The Walking Dead, assim, né? E aí vocês vieram apresentar o Art House, nossa, cara, produtaço. E aí na reunião caiu uma ficha, tipo assim, nossa, a gente já conversou antes. Aí lembramos que era lá do Pátio Marbella. Lembrou. E aí assim, aí chegou, né? Assim, vai fazer quase 4 anos, né? Tem 3 que eu tô na Lowly, aí no início, aí o Sérgio só falou assim, eu quero contratar ainda. Eu tava cansada de mundo corporativo e tal, esses negócios. Aí eu falei, aí eu entrei pra imobiliário, né? Lembra? Que aí, a época que achava, não, aí a imobiliária da Lowly, né? Verdade, Descomplica. Aí virou house, só que aí, tipo assim, né, não precisava de house perto do que os produtos venderam, aí não fazia sentido. E aí só que aí foi onde eu vi também o que eu faço hoje, né, que não tinha. Você percebeu, não, e na verdade você estava na imobiliária, mas você resolveu suas vendas, no lançamento do Art House, a Júlia resolveu as vendas delas um dia antes, e no dia você fez foi a parte da incorporadora, né, que você colocou a gente com os espelhos bagunçados, e assim, para nós na época foi a primeira experiência de um lançamento desse volume também. Então, ela falou lá da Tec Verde, né, que não tinha uma planilha. Era mais ou menos a mesma coisa, só que no lançamento imobiliário. E com uma demanda gigantesca, porque o Art House, assim... Cara, a gente fez um meeting num salão de festas infantil, com salgadinho no fundo do salão, cadeira de plástico da padaria, assim, a gente nunca imaginou. Cara, era o primeiro contato nosso com o empreendimento médio alto padrão, né? E aí teve isso, né, que foi esse momento que você falou. Então aí você estava na imobiliária. Aí eu estava na imobiliária e aí só que a incorporadora estava passando por esse negócio do lançamento e era muito ruim quando você é imobiliária da incorporadora, porque se ela passa por um perrengue, você passa junto, né? Tipo assim, você é ligado. E aí ficava ruim com os corretores, com o mercado, tinha as preferências, dava choque de espelho, isso era muito ruim para mim e tal. E aí eu falei, vou sair. Aí eu sugeri o que eu faço hoje. Aí, não, mas se você sair da imobiliária, acaba o imobiliário. Eu falei, não, então beleza. Então ela vai acabar de qualquer jeito, porque se eu não venho pra cá, eu saio, né? E aí eu saí. E aí foi o Caio Sérgio falou, não, volta aqui, não era bem assim e tal, acho que pode ser seu. Eu falei, moça, eu sabia que podia ser, você não tá entendendo já? E aí foi onde a gente veio, né? E foi o lançamento do Gallery, foi onde a gente foi construindo, e aí eu fui pegando trem, porque eu não dou certo em empresa antiga demais, que tem processo muito travado. Eu tenho que chegar e... Revolucionar. Ir fazendo, entendeu? Ir fazendo, porque pra mim fazer uma coisa só, tipo, eu nunca fui engenheira de obra convencional, porque eu não aguento ir 3 anos e ir pro mesmo lugar, assim, sabe? Não, eu preciso fazer muita coisa. Não aprofundo, mas eu faço muito. Então, e aí acabou que deu certo, porque era bem o que a Lowly tava precisando, né, assim. E aí fui pegando outras coisas desse negócio, né, você nunca faz de tudo no nosso mercado e sabe, porque o mercado muda muito. Então, e aí eu tava até pensando, quando eu falei, vou fazer a entrevista surpresa com o Rafa, era justamente para perguntar sobre o Louvre. Eu tava pensando, cara, olha só, nenhum lançamento é igual ao outro. Então, você nunca, tipo assim, que nem muda mercado, muda produtos, tudo que você acha que você sabe que já deu certo, você esquece, mantém as coisas básicas, que é processo, mas o resto, meu amigo, rasga e meio que começa de novo, assim, porque você vive momentos, você vê a incorporadora inovando em umas coisas só que é para resolver a dor que ela tá no momento, que ela nunca fez, só que ela tá precisando fazer, né, assim, incorporadora aceitando permuta que nunca aceitou, então assim, você tem que ser uma pessoa muito, muito flexível, e aí foi onde eu me identifiquei, e cá estou. E esse ponto realmente, tem um lançamento que a gente fez, foi igual um ao outro, foi exatamente o mesmo processo. Não.
E às vezes as pessoas me falam assim, nossa, tem que ter um processo desenhadinho. E eu não sou contra isso, né? Mas quando a gente fala de lançamento imobiliário, eu acho que o principal é a gente estar no salão de vendas e sentir a temperatura e sentir qual que é o próximo passo. Porque nas decisões nossas, aqui o Louvre passou por isso. A gente fez um pré-lançamento, a gente nunca tinha feito um pré-lançamento. Como que a gente começa a vender sem ter um decorado? Como que a gente, né, solta a tabela ou não solta a tabela? Como que a gente vai fazer isso? Solta o book para todo mundo ou não solta o book? Ah, faz um meeting, não faz... Não, vamos fazer um meeting online e a gente direciona um link fechado. Então, assim, foram várias coisas que a gente precisou ir desenhando para esse caso, porque abriu uma janela no mês de abril, porque veio uma oportunidade. E eu acho que se de fato for engessado, você deixa de surfar as ondas, né? E assim, não no sentido, só surfar as ondas, não é isso, mas no sentido de aproveitar as oportunidades que surgem mesmo, né? Porque o cavalo, ele passa arriado várias vezes. Se você fala, não está dentro do meu processo, eu não posso fazer isso, vou seguir o processo aqui, eu acho que às vezes a gente se perde. Se você tem a oportunidade de fazer diferente porque o mercado está pedindo, discute. Tipo assim, eu acho que os maiores erros que a gente, ao longo de todos esses lançamentos, cometeu foi quando você não escutou o mercado. Assim, quando a gente não escutou o mercado e, tipo assim, cara, e quis fazer, não, é meu produto, eu vou fazer do meu jeito. Cara, você vai voltar atrás. É péssimo isso. Você vai voltar atrás, assim. Então, isso acaba que reflete muito, sabe? E aí, onde eu entro, que eu falo, assim, só que não adianta, e aí eu converso com o pessoal de outros incorporadores, né? Não adianta só você ter o comercial. O comercial, ele precisa meio que entrar em todas as áreas da empresa. Porque se o cliente não sei o que, ele vai falar pro corretor, e o corretor vai não sei o que, e aí quando você vê, você não controla mais. Então, tipo assim, tem que ter livre acesso. Não para interferir, mas assim, porque eu entro na obra, eu sou a cliente. Eu entro com olhar de cliente, não entro com olhar de, eu sou da construtora. Não, peraí, meu amigo. Aqui você tem que fazer, porque a minha cara tava lá falando que ia entregar assim. E aí você tem que... E aí é onde, às vezes, algumas consultoras incorporadoras não dão essa liberdade, aí acaba que o comercial fica retraído. Porque aí, cara, como é que você vai... Sim. Como é que você vai ter coragem de vender, né? Assim, então, é isso. Talvez nem todo mundo entenda tudo que está em jogo na hora da venda, porque a gente bate no peito e fala que vai entregar, a gente bate no peito, fala que vai entregar em tal data, fala que vai entregar em tal condição, fala que aquele acabamento vai ser assim, assim, assado, o pé direito vai ser tal, e a gente está ali realmente, né? E essa é por isso que eu gosto tanto de... Eu às vezes me pergunto assim, nossa, não, mas você é dono, por que você está fazendo isso, né? Assim, cara, mas é onde me vem o maior subsídio assim, de coisas para eu entender, para eu interpretar, para eu formular produto, por exemplo, né? Onde eu adquiro mais ferramentas exatamente nesse contato. E na hora até de ver o que é importante, o que não é, porque às vezes a gente pensa que o negócio que para nós vale a pena, né, colocar no empreendimento para o cliente faz nem diferença, né? Então, assim, esse contato da mesa não dá para perder, não. E com os corretores Sim, também. a gente fica cego. Isso que você falou é um ponto que eu vejo que às vezes as incorporadoras mais tradicionais perdem. É o meu produto, se quiserem é desse jeito. Então, hoje o corretor que estava trabalhando 6 meses atrás já não está mais no mercado. O que está lá, ele acabou de entrar e ele não está, tipo, aceitando qualquer coisa. O Art House, se a gente fala do lançamento do Art, cara, hoje você chega no imobiliário, metade participou, quando muito. Quando muito. E aí, o que você construiu lá... A gente até passa vergonha, né? A gente chega na imobiliária que mais vendeu Art House. Pessoal, quem aqui já vendeu Art House? 2 pessoas, assim, porque realmente tem uma rotatividade, né? E aí, você acha que você fez um sucesso? Nossa, veio a onda e apagou, e você tem que fazer outro, né? E um sucesso não define o próximo, né? Nossa, nunca. E aí, hoje, eu acho que muita incorporadora peca, porque antigamente tinham algumas só. E aí, é que nem imobiliário, né? Tinham algumas. E aí as outras vão chegando, e aí se você não adequa, você vai ficando obsoleto, né? E aí isso é ruim com o corretor, é ruim com os clientes, né? Eu falo que eu sou apaixonada pelos clientes, assim, depois dos corretores, né? Porque, cara, o cliente, ele só relaciona com a gente por boleto, e ele só liga a hora que a gente dá conta de pagar. E aí você cai no desgaste, porque... Só fala de coisa ruim, né? E a gente tem as nossas regras que também, por mais triste que seja a história, você não consegue abrir mão, né? E aí gera desgaste, aí, enfim, né? O cara interrompe o sonho dele do imóvel na planta, e aí ele fica traumatizado pro resto da vida, e aí nunca mais compra, né? Então, assim, é bem, bem sensível. Por isso que eu falo, todo mundo tem que ter o mesmo ritmo. Porque se você não souber... tem uma frase que acho que é que se o cliente decide comprar em outro lugar, ele quebrou o teu negócio. Essa é a verdade. A partir do momento que o cliente decide comprar em outro lugar, você quebrou.
porque você não tem mais para quem vender. E aí não faz sentido ter todo o resto, né? Mas, e aí, me conta dos próximos planos, próximos passos, o que você acha que vai acontecer com esse nosso mundão velho de guerra, próximos desafios que você está traçando aí? Eu acho que você antecipou umas tendências de mercado. Teve até umas coisas que a gente até conversou. A gente falou os desafios do novo momento. A gente vive um cenário de juros altos. Isso é um fato. Isso atrapalha mais unidades prontas do que unidades em lançamento. Isso também é claro, embora os ânimos do mercado eles fiquem alterados por causa disso. Então tem gente que fica mais desanimada a comprar porque tem um juros alto. Mesmo que isso não vai impactar diretamente a decisão dele agora, né? E frente a esse cenário, claramente assim, a gente vê um mercado mais flexível, negociando mais. Nós aqui mesmo, né, a gente falou que numa das entrevistas que a gente fez hoje, né, vamos abrir financiamento direto com a consultora, vamos. Em determinado momento a gente vai aceitar permuta, não sei, né? Pode ser que sim, mas me parece que é um novo normal, talvez, dessa etapa, né? Do processo. Eu acho que a gente, nesse sentido, a gente tem que se flexibilizar. Quanto a próximos passos, eu sempre gosto de grandes sonhos, grandes projetos. Eu preciso de ter algo grande para eu mirar. E eu tenho coisas grandes e estou mirando nelas, assim. A gente não consegue ficar quieto, né? Nossa. Não consegue. Talvez por isso que a gente está aqui no comercial também, né? Porque aqui que é o agito, aqui é o ponto de pressão. Você falou uma coisa, né? Que a gente é esse ponto, né? Com o cliente. A gente, tipo, quando a gente está no comercial, a pressão, ela meio que vem sobre nós. Às vezes eu vou lá na empresa, eu distribuo isso, eu falo, pessoal, eu estou só distribuindo a pressão. Porque se ficar só em mim, não dá certo. Então, assim, tem que, né? Secretaria de vendas, isso que você falou, né? Assim, a gente acaba sendo meio que os olhos, né? Assim, como a gente tá vendo tudo, a gente tem que pegar isso e levar para o pessoal. Então, assim, é um lugar muito agitado, de fato. Né? A gente é cobrado. E ainda mais em empresas menores, assim como as nossas, que ser impactado diretamente, né? Por muitas coisas. Porque eu falo assim, o que uma pessoa comercial de uma incorporadora faz, na outra ela não é o mesmo script, é diferente de engenheiro de obra, que normalmente é padrão, né? Uhum. Agora, por exemplo, quem é comercial numa empresa é comercial, é marketing, não sei o quê. Quem é na outra não, é só comercial. Quem é na outra é só, tipo, treinamento, isso aqui. A gente pega o processo todo, né? Treina, senta na mesa, ajuda a fechar, sobe proposta, às vezes sobe o contrato para assinatura, Sim. manda para assinar, cobra, manda o link para o corretor, se prezar a gente vai. Então, assim, aprova a proposta, então, assim, é muito diferente, né, o comercial de cada uma, e a gente é bem impactado. Né? Bem impactado. Mas basicamente é isso, eu sempre tenho que ter um grande projeto, eu tenho alguns grandes projetos nos quais eu miro. Eu falei um pouco, né? A gente vem muito do econômico, a gente está se firmando no médio alto padrão desde o lançamento do Art House. Eu tenho intenção de continuar no médio alto padrão. Por vezes, pelo momento atual, de ter mais funding do econômico, é sedutor, assim, sob certo aspecto. Só que, por enquanto, a gente não tem nada em desenvolvimento no econômico. Não falo nunca, não digo dessa água eu nunca beberei, né? Assim, mas por mais que seja de onde a gente surgiu, a gente passou bons perrengues por coisas que a gente não tinha um controle, entende? Não que a gente tenha um controle de muita coisa, porque de fato, né, juros, etc. Mas como eu fazia faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, eu era totalmente dependente. Então, assim, faltava recurso do Tesouro Nacional, parava de me pagar. Eu fiquei com obra de faixa 1 sem receber de outubro de um ano até maio do outro. E você veio de obra, você sabe, assim, a nossa folha, ela tá lá. E se desmobilizar, para mobilizar mês que vem, como é que você faz? Obra não é pause stop. O que às vezes muitas pessoas não entendem. A obra não é tipo assim, vou começar, se qualquer coisa eu paro e depois eu volto. Não, é a equipe que você colocou, né, a sua estrutura em si, os equipamentos, tudo isso. Cada mobilização e desmobilização é um custo financeiro, de tempo e também com as pessoas ali, porque quando você está à frente da equipe, para nós sempre pesou muito esse negócio. Então, a gente sempre ficava assim, né? Quando a gente estava sem receber medição, como que a gente vai pagar a folha? Primeiro a folha, depois a gente, né? E graças a Deus a gente sempre teve grandes parceiros assim, fornecedores e tudo, que fez com que a gente conseguisse honrar todos os compromissos. Mas já ficamos esse período sem receber medição. E por causa desse cenário. No final, a obra foi boa, assim, ela deu lucro e foi tudo bom, mas o ensinamento que ficou na época é assim, se eu puder atuar numa coisa que eu tenho um pouco mais de controle,
é o que eu vou fazer. Pode ser que em alguns outros momentos a gente opte por fazer econômico de novo, não tem problema nenhum com isso, assim, é a nossa raiz, a gente tem um pouco disso, né? A gente busca isso porque assim, tem perfis e perfis de pessoas. A pessoa, quando ela vem do econômico, ela tem uma mentalidade de economia em coisas importantes. Então, assim, ela já começa a economizar algumas coisas. E, por exemplo, quando eu falo que a gente fez um meeting naquele salão de festa de criança, com salgadinho, eu vi ali o reflexo disso, entendeu? Tipo assim, a gente estava tentando economizar em coisas que ao longo do processo eu fui vendo, não, nisso aqui eu não preciso economizar. O meu projeto comporta isso, né? Então a gente tem um pouco dessa mentalidade já de economia. Escassez também, né? Tipo, isso, fica assim, né? Faltar, né? Nossa! E assim, são coisas que a gente vai adaptando. Então, assim, mas basicamente é isso. Médio alto padrão. Eu gosto de localizações. Eu também não olho para o altíssimo hoje, também não digo dessa água nunca, mas assim, não é o foco hoje nosso. A gente olha para bairros em ascensão. E o principal que eu acho é a gente promover a mudança das regiões. A missão nossa que a gente desenhou da 3 Incorporadora foi transcender o concreto melhorando regiões e vidas, porque aquilo que a gente fez na praça, em parceria com vocês e com a Trinos também, foi algo que me marcou, porque eu lembro de uma cena que, quando lá não tinha nada, e aí a gente estava fazendo foi quando inclusive a gente estava visitando as imobiliárias, né? Então, quando a gente visitou você lá na sua imobiliária e estava visitando outros, em um momento lá, eu e o Sérgio, né, o sócio da Loli, a gente parou lá na praça. A gente tinha ido olhar o espaço de eventos onde ia ser o Meet. E a gente parou em frente à praça, e tinha uma distribuidora lá, a gente foi tomar, acho que a gente tomou uma cerveja, e a gente olhava para aquilo, para a rotatória, e a gente comentou, tipo assim, nossa, isso aqui vai ser uma grande coisa, que loucura, imagina isso daqui. E a gente só vislumbrou, assim. Era muito, muito intangível. Entende? E quem visita a região lá hoje não está entendendo, né, assim, o que aconteceu, porque foi primeiro o pit dog, depois do outro lado já começou a surgir coisa, aí surge o espetinho, aí surge o espaço que hoje tem um rodízio lá para crianças, né, eventos. A feira agora, que o pessoal mesmo, eu não sei quem que faz, da porque comunidade, a praça não é nossa, né, da prefeitura. O pessoal me ligou pedindo autorização, eu falei, moço, tipo, não manda em nada não. Então o pessoal toda quinta faz uma feira lá, então assim, cara, você vê, deu vida para a comunidade, né. E é o que eu busco, assim, então eu acho que a gente tem pouca oportunidade de fazer isso no Marista, por exemplo, entendeu? Mas a gente tem muita oportunidade de fazer isso na Vila Rosa, lá, por exemplo, né, no Parque Amazônia. De deixar uma marca, né? Que o pessoal falou, o Louvre é uma marca para o Parque Amazônia. Sempre onde a gente coloca um empreendimento, a gente não coloca ele para ele ser mais um, né? A Art House é uma pintura de fachada, vamos falar a verdade. Sim. É lindo, mas é uma pintura de fachada que marca a região. É simples. A ideia é simples e tudo, mas transforma. Isso, que transforma, porque você entrega, você não entrega mais um prédio só lá. Você vê que aí até os outros prédios na volta começaram a pintar, Então, assim, porque você melhora, é mais agradável de ser passado que naqueles prédios que custa a mesma coisa, cara, é uma pintura, só que tem que ter o quê? O cuidado, né? Que grande maioria não tem, mas está começando a ter, porque viu que o mercado está mudando, né? O pessoal não busca só mais um metro quadrado de apartamento. Isso aí tem em qualquer lugar. Agora, por que ele vai escolher, né, o nosso? E a gente se pergunta sempre muito isso. É isso aí. Bom demais, Rafinha, muito bom. Pessoal, continuem acompanhando e bora vender, né? É isso aí. Mais um Lubricast, teremos vários. Contamos com vocês. Nossa, acho que esse foi mais comprido. Esse foi mais comprido. Esse vai e faltou quem que era agora? Uai, era o Gundinho não chegou.